você não vai deixar de ser você. Ora, Moisés e ali, depois de quantos anos, apareceu diante do Senhor, e Pedro ficou sabendo disso, então que queria fazer 3 tendas para Jesus e eles 2. Então Jesus conversa com eles. Eles não falaram com Pedro e com os demais apóstolos, porque quem morreu não vem falar conosco, mas eles falaram com Jesus, aquele que estava com eles lá no céu, aqueles que os conheciam. Então nossa identidade vai ser preservada. Você, Leandro, vai ser você mesmo. É lógico que a Bíblia diz lá na frente teremos outro nome, mas nós nos conheceremos. Não tem sentido chegar lá, quem eu sou? Quem você é? Lá no céu, né? Eu não sei nem quem eu sou. Você dizer, eu também não. Vou procurar aqui Deus para dizer quem eu sou. Não, irmãos, o nosso sentido, a nossa mente vai ter algo muito mais avançado. O pecado, ele trouxe algo que diminuiu a capacidade do homem na sua inteligência. É tanto que o homem vivia até mais, né? Matusalém viveu 969 anos. Então, outra coisa é que nós não sentiremos tristeza. A Bíblia diz assim, Apocalipse 21:4: e ele enxugará nos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Não vai ter nada disso. Aqui, olha, irmão, só de ver a cena hoje da guerra, criancinhas mataram os pais lá, o Hamas matou os pais das criancinhas, e as criancinhas numa jaula, sem saber o que estava acontecendo. Quem viu essa cena? Você viu? Só o Leandro e eu. Que tristeza, irmão. Mataram os pais, pegaram as crianças dentro de jaula. O que vão fazer com essas crianças? Que maldade aqui no mundo, irmão. O que nós podemos esperar desse mundo que jaz no maligno? Eu quero dizer que a tendência é pior, porque as escrituras têm que se cumprir, irmão. O anticristo vai se manifestar para trazer solução para a humanidade, para trazer paz, para trazer o equilíbrio econômico, o equilíbrio político. Ele vai ser um homem dotado de uma inteligência extrema, porque Satanás também tem poder. Em tudo ele quer imitar a Deus, a Trindade. Então ele vai se manifestar para trazer isso. Então é necessário que haja conflito, que haja um caos para ele querer trazer solução. Não, amados, nós não sentiremos tristeza lá no céu. Então, uma das coisas da consciência é Apocalipse 6:9, quando os mártires, ali os mártires na grande tribulação, eles estão clamando ao Senhor: Senhor, até quando o Senhor vingará o nosso sangue daqueles que estão na terra? Ou seja, daqueles que mataram esses crentes. Então eles estão conscientes, pedindo ao Senhor que vingue a vida deles. Lá quando Lucas 16, a partir do versículo 19, quando Jesus fala do rico e do Lázaro que morreram, o rico foi para o inferno, o Lázaro foi para o céu, aqueles ali estão conscientes, e aquele homem rico clama, pedindo que alguém vá para os irmãos dele, para que pregue a palavra, porque não quer que os seus irmãos vão para aquele lugar de tormento e sofrimento. Ele está consciente lá no Hades, na perdição também. Então, há uma consciência no céu. Através desses mártires, eles estão conscientes. Isso prova que nós também estaremos conscientes. É lógico que quando eles estão lá, eles não estão sabendo do que está acontecendo aqui no momento, porque eles já estão em outra dimensão, mas estão conscientes. Aleluia! Então, amados, assim como um atleta que chega ao pódio e não sabe por que está recebendo o prêmio, como receberemos galardão do céu sem saber por que eu fui recompensado? Não é, irmão? Irmã Marisa, hoje os seus galardões é por isso, porque você é filho da Senhora, você foi dedicada, foi isso. Aí eu chego lá, Pedro, isso, mas tem uma coisa que você poderia ter sido melhor. Talvez seja um momento, eu não sei, a Bíblia não é clara, talvez o último momento de tristeza ou de alguma reflexão que nós vamos ter por não ter ganhado mais galardões. Alguns não vão ganhar nada, como aquele homem lá na cruz, que converteu na última hora. Algumas horas ele teve ali, né? Porque Jesus ficou 6 horas lá na cruz. Então, esse momento, se eu recebo galardão, eu tenho que saber por que eu fui recompensado. Você numa empresa, você sabe, foi o melhor empregado do ano.
E você sabe por que você fez, porque você vendeu mais, porque você é atencioso, você é proativo, você não espera o chefe falar, você se antecipa, e isso agrada a qualquer chefe, você se dispõe antes dele falar alguma coisa, ele vê que você é interessado. Então os galardões para receber, eu tenho que ter consciência, por que eu estou recebendo aquilo? E para mim, irmão, ter galardão no Antigo Testamento igual Moisés e no Novo igual Paulo, para alguém passar deles é muito difícil, eu não creio. Eu chegar perto de Paulo, se eu chegar 1%, 5% dele, tá bom. Que homem que deu a vida pelo Evangelho. O homem virou de ponta cabeça o mundo naquela época. Se tivesse um avião, ele tinha feito isso não sei quantas vezes. Então a consciência é para alguém que realmente sabe por que está lá. Uma pequena ilustração, irmãos. É engraçado que lá no céu, uma irmã, uma pequena ilustração, ela estava lá e ela foi, eu quero saber que é o galardão. Aí ela viu lá uma figura, seu galardão é semelhante a esse fusquinha aqui. Não viu, mas um fusquinha. Aí ela olhou assim, mas um fusquinha, misericórdia. Aí ela foi mais na frente, aí viu o pastor dela. Aí olha o galardão desse pastor, ela viu uma bicicleta. Aí lá, depois ela foi lá e ficou cantando, aí o irmão chegou, por que você está cantando agora, irmã? Não, porque eu vi o fusquinho, eu achava que era pequena coisa, mas depois que eu vi o meu pastor com a bicicleta, eu estou feliz da vida. Eu quero dizer para você, não é porque eu sou pastor que eu vou ter um galardão menor do que os irmãos. Depende daquilo que o Senhor me deu para fazer. Aquilo que Ele nos dá para fazer, nós temos que fazer com todas as nossas forças, com a nossa capacidade. Às vezes tem gente que tem uma capacidade menor, mas faz melhor do que aquele que tem. Fez com muito mais dedicação, com muito mais zelo. Então, irmãos, nós estamos terminando. Eu lembro que eu fui fazer uma visita, eu levava a ceia todo mês para uma irmã chamada Miriam Paulina. Ela sofria de câncer. E eu chegava, orava, e era fiel, o marido não era crente, os filhos não eram crentes, um sofrimento terrível. Até que eu fiquei sabendo que ela estava internada no hospital Amparo. E eu fui lá visitá-la. Só que eu não sabia que ali era os últimos momentos dela. Como a gente tem que aproveitar esse momento. Eu cheguei lá, visitei, lembro do Salmo 46, muito olhei para ela. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Irmãos, eu li, aí eu cantei um corinho para ela que diz assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Aquela irmã com câncer, serva do Senhor, poderia pensar assim: meu Deus, eu te segui há tantos anos, estou aqui sofrendo com esse câncer. Eu perdi minha mãe com câncer, eu sei o que é sofrimento. Mas ela chorou. Mas aquele choro não era de tristeza, não era de amargura, mas de gozo, de saber que quem tem Jesus tem tudo. Não importa como está o corpo. E no outro dia, ela já estava na morada celestial. E eu estava lá no velório dela. Porque eu fui no sábado, no domingo, eu estava no velório. Vale a pena ser fiel, irmão. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Aleluia. O que Deus tem para nós já termino agora, é incomparavelmente menor. Olha, a palavra diz assim, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu quero dizer para você, Paulo diz assim: olha, para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Não olhe para as suas lutas como se fosse o fim de tudo. Olhe para as suas lutas sabendo que Deus está com você. Olhe para a sua dificuldade sabendo que Deus te dá força. Ele não permite uma tentação além da sua capacidade. E se a coisa está difícil, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, que Ele tem cuidado de você. Não é, a sua luta não é a maior do mundo, não. Eu sou a
assinante de uma revista dos cristãos perseguidos, da igreja perseguida. Toda vez que eu ver essa revista, eu tenho que mandar uma oferta, eu tenho que orar e dizer: Senhor, me perdoa quando eu acho que minha luta é maior. Porque tem irmãos na Coreia do Norte que são presos por carregarem uma Bíblia. Aqui nós carregamos sem ler, muitas vezes, somente ver. Lá, se for pego com uma Bíblia, toda a família é presa e vai para o trabalho forçado. Eu falei aqui que amanhã a gente vai ter dificuldade, mas tem crente trabalhando todos os dias, trabalho forçado, não está sendo remunerado, ganha uma refeiçãozinha de poucos gramas, e se não fizer direito é chicoteado e vai para a cadeia, para a cela, sentado, não pode nem encostar porque é um diabulo. Irmãos, tem crentes aí pagando um preço altíssimo por servir ao Senhor. Está difícil para você? Tudo depende de como nós pensamos. A nossa mente é campo de batalha. A maneira que nós pensamos, está tudo difícil, vai ficar mais difícil ainda. Eu não estou dizendo que você não vai ser realista. Senhor, está difícil, mas contigo eu venço. Está difícil, mas contigo eu caminho. Está difícil, mas contigo eu chego. Está difícil, mas contigo eu venço. Glória do nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento? Irmãos, tem algo. Além do Rio Azul, quem sabe cantar essa música? Além do Rio Azul. Tem alguém? Presbítero é você? Não, vem não. Irmãos, a Bíblia fala de ouro. Como que o ouro aqui é um metal precioso, não é? E gostaria de ter muitos gramas de ouro, né? É riqueza. Mas lá no céu, Deus coloca o ouro para a gente pisar. Você vai pisar no metal mais precioso, um dos mais preciosos da terra, lá no céu. Aqui, o povo mata por ouro, o povo faz tudo por ouro, dá dinheiro por ouro, mas as ruas de ouro lá, nós vamos caminhar nelas. Aleluia! O valor lá vai ser muito pequeno, mas vai ser tudo maravilhoso. Vamos ensinar então? Essa música vai completar a mensagem. Preste atenção. He
Romil, Valdemar, irmã Larissa. Irmãos, a vida é tão curta aqui, vale a pena, tenta, continua nessa caminhada. Jesus está às portas. Obrigado. Privilégio muito grande estar aqui. Peço que vocês abram suas Bíblias em João capítulo 14. Falar de um assunto que na minha vida eu ouvi pouco, mas a gente no dia a dia fala muito. Sabe qual é o tema dessa mensagem? Como será nossa vida no céu? Já parou para pensar? Já leu na Bíblia? Você ama a palavra de Deus? Diga amém. Amém! Agora eu te pergunto, você dá tempo à palavra de Deus? Amém. Você se dedica à palavra de Deus? Você medita, lê, ouve, estuda? Porque tudo que a gente ama, a gente dá tempo. Tudo que a gente ama, a gente se dedica. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Tudo que é precioso para você, você dedica o seu tempo. Então, você reflete aí se realmente você ama. João 14 diz assim, só versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aleluias. Irmãos amados, então nós vamos falar sobre o céu. Podem sentar, por gentileza. Eu falei da palavra de Deus, irmão, porque quando eu me converti, eu fiquei maravilhado por esse livro. E eu queria ler todos os dias, eu não tinha pressa para ler. Quando o versículo para mim, eu ficava meditando, viajando nele, né? Paulo disse que às vezes o jovem fica viajando alguma coisa, né? Eu ficava viajando no versículo e marcava. E procurava até decorar aquele versículo de tantas vezes que eu leio. Mas hoje nós vamos falar sobre o céu, né? Algo maravilhoso da gente meditar, porque é para lá que o crente salvo vai. Amém. Aleluia. Quem quer morar no céu, diga amém. Amém. Então, irmãos, tem duas maneiras de você ir para o céu. A primeira, eu creio que você não vai querer, não. Senhor, eu quero morrer hoje. Isso se você for um crente fiel, né? Segue comunhão com Deus. Então você vai para o céu. A segunda é se acontecer o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele teve um arrebatamento de sentido e ele foi até o terceiro céu, que ele chama de paraíso. E ele viu coisas maravilhosas que ele não conseguia expressar, né, na linguagem comum do dia a dia. Então tem essa maneira. E a terceira é quando Jesus viesse, nós estivermos indo até lá no arrebatamento da igreja. E pelo que a gente está vendo, irmão, você nunca viu um tempo tão difícil, as coisas apertando, depois que esse governo assumiu, o comunismo atuando aí, as coisas acontecendo no Brasil, acontecendo no mundo, essa guerra em Israel, o que nós estamos vendo, olhem para Israel, porque Israel é o termômetro do mundo, é o relógio que você pode olhar e dizer, se o que está acontecendo lá, a tua palavra fala. Então a gente tem que estar alerta, porque muitos sinais estão acontecendo, a apostasia, muita gente abandonando a fé, muita operação de engano, muitas igrejas, até mesmo igreja com engano, aquilo que a gente estava acostumado a ensinar, a aprender, estão ensinando coisas diferentes. Então, vamos para o céu, seja morrendo fiel em Cristo. Se o Senhor te chamar, determinar a nossa senha, me chamou, eu vou, porque eu quero dizer para você, depois dessa pandemia, quem partir para a glória é o melhor lugar que existe. Nós aqui sentimos falta, nós aqui choramos, sentimos falta dos nossos entes queridos, mas aqueles que vão para a glória é o melhor lugar que existe. Não tem outro. Aquele que está aqui tem que continuar lutando, enfrentando esse mundo que jaz no maligno, enfrentando a potestade do ar, que é Satanás e seus demônios, enfrentando o dia a dia, trabalhando. É a luta cada dia. Amém? Então tem essas maneiras de quem quiser ir logo.
mas ele se encarnou e veio a este mundo para pregar, para formar discípulos, a igreja. Mas a Bíblia diz que quando ele estava prestes a subir, ele reuniu com os seus discípulos, estavam ali, e ele deu algumas coordenadas, disse que eles tinham que estar revestidos do poder, buscar o poder, ser revestido desse poder do alto, e ele foi subindo. Olha que privilégio os discípulos tiveram. Jesus, Lucas fala em Atos capítulo 1, que Jesus foi subindo e os discípulos foram vendo quando ele foi subindo, e nós homens vestidos de branco, 2 anjos disseram, varões galileus, esse Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma forma que vocês estão vendo subir, ele voltará. Olha que privilégio, irmão, ver Jesus indo para o céu. Então é para lá que ele diz: olha, eu vou preparar lugar para vocês. O céu é para todo mundo? Olha, deveria ser, poderia ser se todos crescem, mas infelizmente o que a gente vê é que a maioria não vai. A gente anda na rua, a gente vê aí as pessoas, a maioria não crê, a maioria não quer servir a Deus. Muitos crentes estão desviando, estão deixando o céu para esse mundo. Eu fiquei impressionado com crentes que dizem: eu estou triste, a minha namorada terminou comigo e eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que eu vou desviar. Eu era noivo, terminei, eu perdi o emprego, eu perdi isso e aquilo. Estão trocando aquilo que é precioso, a eternidade, por causa de namorado, por causa de isso e daquilo. Meus irmãos, misericórdia, não entendeu o que é a fé em Cristo Jesus. Você pode perder algo de sentimento, mas tudo passa nessa vida. Se isso não aconteceu com você, Deus tem o melhor. Está diante de vocês aqui alguém que foi traído pela esposa, que foi namorar com outra, que entrou nas drogas, que até hoje tem mais de 20 anos, não sabe das drogas, e eu permaneci firme no Senhor. Eu nunca deixei os caminhos de Deus, porque eu não aceitei Jesus por causa de um casamento, mas por causa daquilo que ele fez por mim para me dar a quando eu estava 5 anos e meio divorciado, por causa do que eu contei para vocês, eu vi muitos pastores dizer: pastor, não sei o que eu faço, é tão difícil. Eu falei: é difícil, mas não é impossível. Vamos nos voltar para Deus, vamos ver a palavra, vamos jejuar, vamos orar para vencer a carne. Muitas pessoas querem cair com Jesus, mas eu quero dizer que tem a nossa parte nessa coisa. Nós temos que fazer a nossa parte. Aleluia. Então, o céu, Jesus quer levar todos para o céu, mas nem todos sabem por onde ir para o céu. E é tão simples as coisas de Deus. Como nós complicamos? Jesus diz: eu sou o caminho, eu vou para outros caminhos. Eu sou o único mediador. É eu que levo ao Pai. E o homem está buscando outros mediadores, ainda se justifica por isso. E nós que somos crentes, encontramos coisas que são preciosas para nós, e nós dizemos que amamos mais o Senhor, mas quando acontece algo, a gente quer deixar Jesus por causa dessa coisa que a gente diz que é tão preciosa. Então, será que o amor por Jesus é realmente maior do que o amor pelo namorado, pela namorada, pelo emprego ou qualquer outra coisa? A nossa fé, irmão, como nós cantamos aqui, ela é provada dia após dia. O justo viverá pela fé. Ela é provada todos os dias. Ora, nós provamos quem realmente é fiel a nós ou não. Você é meu amigo? Aí a gente vai ver se realmente é meu amigo. Às vezes o casal prova, faz uma prova: será que me ama mesmo? Será que esse tempo todo, será que meu marido está me amando? Nós temos essa mania de provar às vezes a fidelidade de alguém. Por que Deus não vai provar a nossa fé? Eu só sei de uma coisa: aquele que veio do céu foi fiel até o fim, e lá na cruz ele disse: está consumado. Está consumado. A obra da expiação, aquilo que eu precisava fazer para a humanidade, se chega a mim, está concluído. Agora é com eles: ou eles creem ou eles não creem. E o crer envolve fidelidade. Não tem esse negócio de crer em Jesus, crer na existência dele, se não tiver fidelidade, se não tiver obediência a ele. Para entrar no céu, irmãos, para entrar no céu é preciso se arrepender dos pecados. Todos nós que aceitamos Jesus um dia, ouvimos a palavra e dissemos: Senhor, realmente eu sou um pecador, estou triste por isso, me arrependo e vou mudar de vida. Eu vou mudar porque o Senhor me ajuda. Eu não sei o que eu faço
me encheu de uma forma que o meu prazer está na casa de Deus, porque quando nós estamos na casa de Deus, a nossa fé é edificada pelo que nós ouvimos, né? Pelo que nós cantamos, por aquilo que nós estamos aqui desde 7 e pouco, falando das coisas de Deus. A palavra é pura, é viva, é escudo para nós, é querer em pé, não se escorrege ao mar, a nossa fé é provada. Irmãos, nós estamos dedicando tempo aqui ao Senhor, então nós temos que aproveitar este momento assim como quando eu ia para as baladas, eu queria aproveitar e até de madrugada, e às vezes na igreja, quando passa um pouquinho do tempo, eu fico desesperado. Eu não sei se eu não nasci crente, né? Num lar crente, mas eu ia para lá e eu dizia assim, eu quero aproveitar, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu não pensava em eternidade, como a gente pensa hoje, não é, irmãos? Então tem que ser realmente alguém limpo de coração, que foi purificado no sangue de Jesus. Eu estou dizendo que quem vai para o céu é quem merece, nós não merecemos ir para o céu coisa nenhuma, porque todos nós, antes éramos pecadores, fomos remidos, mas continuamos com essa velha natureza. O maior inimigo seu não é o diabo, é o mundo, mas é o que está dentro de você, a sua velha natureza. É com ela que nós lutamos todo dia. Então, é preciso realmente ser de coração, é preciso fazer a vontade do Pai. Sem santificação ninguém verá o Senhor, aleluia, porque a igreja será apresentada ao Senhor sem mácula, sem ruga, sem mancha. O povo de Deus, todos aqueles na terra que servem ao Senhor, um dia serão reunidos para estarem na glória do Senhor, aleluia. E é interessante, irmão, que a Bíblia diz que no céu, tem gente que pensa que o céu vai ser um lugar de monotonia, mas não, irmãos. A Bíblia diz que no céu a alegria é quando um pecador se arrepende. Como será essa festa lá no céu? Opa! O fulano de tal lá na terra se converteu a Jesus, aleluia! Nós nos alegramos quando um parente, alguém muito próximo, nós chega a Jesus. Lá no céu tem essa festa também, tem essa alegria. Quem tem o seu nome escrito no livro da vida, diga amém. Oh, aleluia. Jesus Cristo uma vez enviou os discípulos, né? E eles, na sua missão, no treinamento, voltaram: Senhor, que coisa maravilhosa, os demônios se submetem a nós. Jesus disse: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Oh, maravilha! Eles ficaram empolgados, porque na autoridade de Jesus eles expulsavam demônios, faziam muitas coisas maravilhosas. Mas Jesus disse que tinha algo muito melhor, maior do que isso, que eles deveriam atentar: é o nome que está escrito no livro da vida. Às vezes as pessoas nos criticam, porque nós temos que a pessoa pode perder a salvação, né? E o grupo não. Aí dizia: então, você, quando uma pessoa dizia para Jesus, olha, apaga o nome do livro, depois escreve, apaga, escreve, quando dizia: não creio assim, eu creio que Deus já sabe, desde a eternidade ele já sabe qual é o nome que vai permanecer lá no livro e que não vai. Se alguém dizia, sabe, aquele lá vai voltar. Ah, mas outro dizia, aquele lá não vai voltar nunca mais. Outro, esse aí não tem jeito não, mas para mim tem jeito, você vai ver. Deus sabe todas as coisas que você está pagando, escrevendo, apagando. Não, quem está no livro da vida, ele sabe que vai permanecer ou não. Infelizmente, ele sabe que muitos crentes, por causa da vida, da vivência, da fé, eu tenho 39 anos de crente, e muitos que começaram comigo não estão mais hoje nesta caminhada. Alguns parece que nunca foram crentes, mas parece que alguns irmãos têm que sofrer. Parece que alguns têm que ser como Paulo diz lá em 1 Coríntios 5:5: entregue, deixe esse aí, aquele rapaz que cometeu um pecado terrível com a madrasta, ele diz: deixe ele ser que entregue a Satanás. É uma linguagem pesada, mas é a realidade. Sofrer no mundo, porque quando a pessoa vai para o mundo, irmão, o diabo vai para uma coisa, vai para o outro, vai para o outro, fica cada vez mais difícil de voltar. Então é preciso que ele sofra muito, alguns, para depois voltar. Porque se tudo estiver bem como desviado, ele vai querer saber de voltar para Jesus, não é? E às vezes a gente olha para o nosso parente, meu Deus, tem misericórdia, né? É para o nosso amor, a gente pede isso, mas às vezes Deus tem que permitir o sofrimento para ele voltar para Jesus. Você vê,
esse mundo eu tenho prazeres realmente, porque a carne ela sente prazer nas coisas do mundo, mas ele vai dizer, mas eu não sou feliz. É assim, irmãos. Então, aleluia, os nomes dos salmos estão escritos no livro da vida. Não entrará no céu os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os imorais sexuais, praticam feitiçaria, idólatras, mentirosos. Nenhum desses entrarão no céu, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, irmãos, Paulo diz que, ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo, viver é Cristo. Ele está me dizendo, olha, eu estar nessa terra para mim, eu vivo em função de Cristo. Paulo rejeitou muitas coisas por amor a Cristo. A sua vida era tão devotada que ele tinha um amor tão grande pelos irmãos da Galácia, que diz assim, porque de novo sinto as dores de parto, porque ele gerava vidas, aqueles irmãos ele gerou no Senhor. Então o amor dele pelas almas, ele muitas vezes em vigílias, muitas vezes em viagem, em sofrimentos, em ações por causa do Evangelho, preso por causa do Evangelho, mas ele dizia, a palavra de Deus não está presa, eu posso estar, mas a palavra não. Aí ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho, porque se eu viver na carne, dando fruto das minhas obras, se eu viver como homem, frutificando aqui, trabalhando para o Senhor, vivendo para o Senhor, eu não sei o que devo fazer, porque eu fico num dilema, mas estar com Cristo é muito melhor. Ou seja, estar no céu é muito melhor, mas se eu não vou para o céu, eu quero aproveitar os meus dias aqui na terra, fazendo a obra do Senhor. Ai, irmãos, nós estamos vivendo tempo para fazer a obra de Deus. Você conta com assim, você conta nas mãos, é o que você pode confiar, o que vai fazer. Vamos já falar o que isso aí tem de importância lá no céu. Bem, irmãos, nós vamos revestir um corpo espiritual. O corpo de Jesus, um corpo ressurreto que não tinha limites. Pensa bem você entrar num lugar que precisa abrir a porta. Jesus chegava e aparecia entre eles. Jesus trocava numa rapidez tremenda. Pensa bem você, quem veio ao culto hoje, tomou um banho, passou um perfume, penteou o cabelo, passou uma chapinha. Lá no céu não vai ter chapinha. Lá no céu, os irmãos da barriguinha avançada não precisa preocupar. Com a melancia não precisa, não vai ter isso. Está faltando os cabelinhos, não precisa se preocupar. Aquele porcinho roxo, o cabelo, meu cabelo, eu queria tanto ter o cabelo liso. Aí é meu cabelo liso, eu queria tanto ter o cabelo cacheado. Academia, o corpinho bonitinho, não precisa disso. Guarda-roupa, dia de casamento, meu Deus, não vou para casamento, não tenho roupa não vai precisar. Drogarias, remédio para isso, não vai precisar. Não vai precisar disso, irmão. Não vai precisar de regime, balança. Sangue de Jesus, essa balança está errada, está com defeito. A mulher toda parece que balança está com defeito, mas esse dia eu também entrei nessa, né? Essa balança está certa. Quando a gente não fica satisfeito, a balança é culpada. Para a nossa boca, irmão, que às vezes a gente não vigia. E se tem coisas boas aqui na terra, hoje eu comi arroz com piqui, milho e carne serenada. Eu falei, Senhor, eu vou falar sobre o céu hoje. O que será que o Senhor tem para nós lá? Você que fala da árvore da vida, né? Mas se tem coisas boas na terra, o Senhor criou homem em perfeição. O pecado manchou, contaminou todo mundo, amaldiçoou o mundo. Imagine no céu o que o Senhor não terá para nós. Não foi Ele que criou, Ele criou as aves frutíferas, Ele deu tudo para o homem, e na onde não há pecado. Aleluia! Amanhã, segunda-feira, todo mundo acorda cedo, muitos vão trabalhar, às vezes é uma mulher em casa, o trabalho de casa não para, ele é terrível, todo dia tem que limpar o
vocês trabalharão, pelo suor do seu rosto ganharão o seu pão. Essa dificuldade é por causa do pecado. Mas lá nós vamos ter, e vamos ter sentido estar lá no céu, não é só uma revelação. Vamos supor, se tiver alguém, você está lá olhando, contemplando, sem fazer nada. Deus criou o homem para o trabalho. O Senhor diz: eu trabalho até agora e eu também trabalho. O trabalho lá vai ser algo maravilhoso. A Bíblia diz que nós serviremos o Senhor. Nós serviremos a Deus. De alguma forma nós vamos servir. E isso vai ser com prazer. Não vai ser porque o pastor chamou para vir à igreja. Não vai ser porque você tem um cargo. Mas você vai ter prazer em servir a Deus. Porque os anjos lá no céu servem a Deus. E muitas coisas eles recebem de lá e vêm até a terra para nos servir. Porque a Bíblia diz que os anjos são seres ministradores. Ou seja, seres ministrar significa servir. Eles servem os servos de Deus. Eles vêm nos guardar. Eles vêm nos livrar de alguma coisa. Eles vêm curar. Eles agem em favor da igreja do Senhor. E quando nós estivermos lá, nós vamos também ter funções. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então não se preocupe, lá não vai ter salão de beleza. Todos nós vamos ser transformados num corpo incorruptível. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Será que nós vamos reconhecer as pessoas do céu? Sim ou não? Vamos reconhecer uns aos outros? Irmãos, a Bíblia diz assim, amados, 1 João 3,2. Agora somos filhos, nós já somos um pouquinho, né? Está bom aí, mas amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Seremos semelhante a Jesus, no seu corpo ressurreto. Aquela música, além do Real Sul, né? Tocarei no seu corpo. Nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Lá, nada, aqui nós, qualquer doença, qualquer coisa, a pandemia mostrou aí o tanto que nós somos frágeis. A pandemia revelou o tanto que as pessoas ficaram com medo de morrer, nem parece que iam para o céu. Não é? Eu não estou dizendo que a gente quer morrer agora, não, mas parece que é o fim de tudo. Ai meu Deus! Eu estive lá no UTI 3 dias e eu ouvi uma pessoa do outro lado: meu Deus, eu vou morrer. Eu falei: Maria, precisa de Jesus. 3 dias no estado muito grave, mas eu vou dizer a verdade para vocês: em nenhum momento eu tive medo de partir. Eu sabia que o melhor lugar que existe é o céu. Aleluia! Agora, para quem fica, né, irmãos, para os entes queridos, é algo muito terrível. Então nós